Olá, boa noite a todos. Hoje chegando meio em cima da hora para os nossos estudos do Livro dos Espíritos. Hoje eu acabei me atrasando um pouquinho, mas vamos lá. Bom, dando continuidade aos nossos estudos, do capítulo 9 do Livro dos Espíritos, a segunda parte do Livro dos Espíritos, nós que estamos praticamente no final desse capítulo 9, né? Provavelmente iniciaremos a semana que vem o capítulo 10 dessa segunda parte. E hoje nós vamos estar falando sobre uma nova temática apresentada por Kardec. Nós estamos vendo aí os últimos subtítulos com poucas questões, esse também não é diferente, são só 2 questões, falando sobre pactos. Então, Kardec vai perguntar: algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? Muito possivelmente, né, se comentava já naquela época, né, fulano vendeu a alma ao diabo, né, fez pacto com o diabo, enfim. Então, Kardec quer saber se há alguma verdade nesse tipo de afirmação, né? E os espíritos vão responder: não, não há pactos. Há, porém, naturezas más que simpatizam com maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como hás de fazer. Chamas então por espíritos inferiores, que, como tu, só querem o mal, que para te ajudarem, exigem que também os sirvas em seus maus desígnios. Não se segue, porém, que o teu vizinho não possa livrar-se deles por meio de uma conjuração oposta e pela ação da sua vontade. Aquele que intenta praticar uma ação má pelo simples fato de alimentar essa intenção, chama em seu auxílio maus espíritos, aos quais fica então obrigado a servir, porque dele também precisam esses espíritos, para o mal que queiram fazer. Nisto apenas é que consiste o pacto. Então vamos lá, vocês viram que eu dividi a resposta, né, em duas importantes informações que Kardec trouxe. Então, nessa resposta, nós vamos ter que pactos, como as pessoas muitas vezes pensam existir, não existem. Né? Vender a alma ao diabo, não. Mas, na verdade, nós vamos ter simpatias. É aquilo que a gente vem trabalhando desde o início, falando sobre a lei da sintonia, sobre a lei da atração, são a mesma coisa, e que vai existir essa lei em todo o universo, em todas as situações. É uma lei divina. Então, quando você deseja fazer o mal, espíritos maus se unem a você. Nós já falamos sobre isso, da força do pensamento. Então, não é preciso que você faça um pacto utilizando-se de rituais, por exemplo, ou de algo material. A parte ritualística, né, o uso de talismãs, de sacrifícios, né, o uso do sangue, vai ter um efeito significativo no seu emocional, no seu psiquismo. Você vai fixar o pacto e aquele sacrifício. Mas, na verdade, o mais importante é o pensamento. Então, desde a hora em que você pensa o mal, e você muitas vezes intenta ter auxílio para fazer o mal, você está abrindo campo para que espíritos sintonizados com o mal venham em seu auxílio. Mas não fica por aí. E é exatamente isso que essa segunda parte está dizendo, né? Que o fato de você atrair espíritos maus para você, solicitando mesmo que inconscientemente o auxílio deles para a prática do mal, faz com que haja, sim, através dessa força atrativa, dessa simpatia, uma cobrança futura. Se estes espíritos maléficos te auxiliarem, certamente vão cobrar de você a contrapartida, cedo ou tarde. Então, a grande preocupação, principalmente que o leigo deve ter quando ele procura, por exemplo, centros de quimbanda, ou os que se autodenominam feiticeiros, né?
no intento de trabalhos em desequilíbrio com a harmonia divina. E aí eu posso incluir aqui para vocês tentar desfazer um casamento, tentar fazer com que alguém ame você, né? Pela força, não é? Porque se ela tivesse que amar, ela já iria amar. Então, se você está precisando se utilizar de outras forças para que ela te ame, é porque você quer forçar. Você quer forçar o sentimento. Então, há uma cobrança implícita, que não é só a do dinheiro que você muitas vezes paga. Há essa sintonia espiritual, pela qual você vai invariavelmente responder. O que vale dizer é que, dependendo daquilo que você se utilizar dessa espiritualidade inferior, dependendo daquilo que for movimentado, você está se sujeitando a tornar-se escravo destas forças, sempre que eles quiserem voltar a lhe cobrar, inclusive após a sua desencarnação. Então, muito cuidado em relação a isso. Vocês vão perguntar, mas por que você falou centro de Quimbanda? Não é Umbanda? Não. A Umbanda verdadeira, na forma como ela surgiu no Rio de Janeiro, no início do século XX, ela é totalmente voltada para a caridade, para a prática do bem. A Umbanda verdadeira, para aqueles que quiserem estudar, fala de amor, fala de misericórdia, fala de humildade, fala de servir. Segundo as orientações que o próprio Cristo nos legou. Então, a Umbanda tem essa característica de simplicidade da prática do bem. Não exige sacrifícios, nenhum, nem de animal, nem de gente. E não exige pagamento em troca. Toda vez que você for a um centro que se diga umbandista, ou que se diga templo espírita, ou que se diga centro espírita, e lá você encontrar cobrança, e você encontrar a prática de atos que estariam em desalinho com a misericórdia, a bondade e o amor de Jesus, nós não estamos falando de Umbanda, nem de centro espírita. Nós vamos falar de um templo de Quimbanda, ou centro de Quimbanda, mesmo que o nome lá escrito seja outro. Foge completamente, tanto das orientações que Allan Kardec codificou, no caso do centro espírita, quanto das orientações que os espíritos responsáveis pela administração dos trabalhos da Umbanda também passam. Então, uma atenção quanto a isso, porque você pode sim se comprometer seriamente, espiritualmente falando, porque no plano material você pode ter pago tudo. Tudo que foi acertado para você pagar monetariamente, você foi e pagou. Mas há um compromisso implícito espiritual. E esse você não há de fugir. Sem contar que é outra informação que nós temos ainda nessa resposta, que muitas vezes o mal que você quer praticar contra o seu vizinho, aqui no caso do exemplo, né, pode não atingi-lo. Ele pode ter um pensamento elevado, práticas morais elevadas, ele não vai ser atendido, ele não vai ser atingido pelo mal que você intenta que lhe seja imposto, né? Porque a vontade dele, a vontade do bem, a vontade da harmonia é sempre superior ao mal. Ele vai sentir a força do mal que você deseja se com o mal ele sintoniza. Cabe a você, então, meu irmão e minha irmã, ter responsabilidade e pensar se realmente vale a pena fazer o mal, querer o mal. Mas vamos continuar. Na questão 550, ainda dentro dessa temática, Kardec pergunta: qual o sentido das lendas fantásticas em que figuram indivíduos que teriam vendido suas almas a Satanás para obterem certos favores? Então, quer dizer, já era algo que se falava desde séculos muito mais antigos do que o 19, né? Então, Kardec quer saber se existe mesmo essa conversa, né? Alguém que já vendeu a alma a Satanás, como que é isso? Respondem eles: todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral. O vosso erro consiste em tomá-las ao pé da letra. Então, quer dizer, aqui os espíritos estão dizendo que há uma figura que muitas vezes tem um ensinamento moral. Assim como Jesus transmitiu suas lições através das parábolas,
Assim como a Bíblia muitas vezes traz essa forma alegórica de contar-nos, de ensinar-nos, de educar-nos, aqui também nós precisamos entender que as fábulas relacionadas aos maus feitos também existem, mas nelas também há um ensinamento moral. Continuam eles. Isso a que te referes é uma alegoria que se pode explicar desta maneira. Aquele que chama em seu auxílio os espíritos para deles obter riquezas ou qualquer outro favor, rebela-se contra a providência, renuncia à missão que recebeu e às provas que lhe cumpre suportar neste mundo. Sofrerá na vida futura as consequências desse ato. Não quer isto dizer que sua alma fique para sempre condenada à desgraça, mas, desde que em lugar de se desprender da matéria, nela cada vez mais se enterra, não terá no mundo dos espíritos a satisfação de que haja gozado na terra, até que tenha resgatado a sua falta por meio de novas provas, talvez maiores e mais penosas. Coloca-se por amor dos gozos materiais na dependência dos espíritos impuros. Estabelece-se assim tacitamente entre estes e ele o espírito delinquente, um pacto que o leva à sua perda, mas que lhe será sempre fácil romper, se o quiser firmemente, granjando assistência dos bons espíritos. Bom, então aqui em resumo, os espíritos finalizam a avaliação dessas questões apresentadas por Kardec no pacto, dizendo que é simples. Todos nós temos tarefas a realizar no plano físico e nos sujeitamos a uma série de condições, muitas vezes planejadas na espiritualidade. Já falamos isso quando falamos de programação reencarnatória. Então, muitas vezes, aquele que busca auxílio de espíritos inferiores, invariavelmente ele quer modificar uma realidade que é sua. Ele quer à força fazer com que alguém o ame, porque não ama. Ele quer que os espíritos o auxiliem a ganhar mais e mais poder, mais e mais dinheiro. Ele quer prejudicar, às vezes, o casamento de outra pessoa, ou seja, ele quer interferir naquilo que a vida apresenta, para ele e para os outros. E nestas forças desequilibrantes que ele intenta colocar, porque veja só, é diferente quando você ora ao Senhor, quando você realmente suplica ao Senhor, pela misericórdia e pela compaixão, para que Ele amenize as dificuldades e os desafios que você está tendo, né? Você suplica aos bons espíritos. Mas quando nós elevamos o pensamento a Jesus e aos bons espíritos, nós estamos dizendo mais ou menos assim: eu estou precisando de ajuda, eu gostaria muito que eu fosse ajudado nessa parte, nessa dificuldade tão grande que eu estou enfrentando, mas eu sei que a vontade do Pai é soberana minha. A princípio, toda a oração nossa deveria levar isso em conta. Mas quando você suplica pela intercessão da espiritualidade inferior, é porque você quer, na verdade, que a sua vontade se imponha em detrimento de outros. E geralmente essa vontade que você quer pode vir a prejudicar outros, se não direta, indiretamente. É o seu egoísmo que fala mais alto. Então, nesse caso, quando você quer ir contra aquilo que a vida lhe apresenta, de forma forçada, utilizando-se de forças inferiores, você está se apegando mais à matéria. É isso que os espíritos estão dizendo. Então, a consequência natural disso é que, às vezes, no plano físico, você pode ter êxito, você pode ficar rico, você pode ficar poderoso, né? Mas, após a sua desencarnação, você não vai encontrar essas facilidades do lado de lá, porque você se alinhou com as forças materiais inferiores. Você se apegou à terra. Aquilo que você quis gozar durante a vida física. Mas eles, ao mesmo tempo, eles dizem, apesar desse compromisso, desse pacto que você faz com as forças inferiores, os espíritos também, no final da resposta, eles dizem que você sempre pode quebrar isso. Essa sintonia, essa atração que você foi o responsável por fazer, por construir,
entre você e a espiritualidade inferior, que te atendeu naquilo que você solicitou, e muitas vezes você também os atendeu, porque você também foi simpático a eles. Isso pode ser facilmente quebrado através da força da sua vontade. É claro que aqui, quando a gente fala de força de vontade, não é só assim, ai, mas eu não quero mais isso, agora eu quero ser bom. Não é isso. A força da vontade que nós estamos falando agora, capaz de restabelecer um movimento de equilíbrio do seu espírito, capaz de quebrar estes elos com a espiritualidade inferior, capaz muitas vezes de livrar você de uma obsessão. É aquela força moral que abrange o seu pensamento, o seu sentir e o seu agir. Ou seja, você tem que mudar. Não é só da boca para fora. A mudança não se faz da boca para fora. Então, quando o espírito inicia efetivamente o movimento de retomada de si mesmo rumo ao Criador, e ele passa a educar-se na forma como ele pensa, como ele sente, como ele age, ele muda o seu padrão vibratório. Se for firme a sua vontade, que é expressa dessa forma que eu estou falando para vocês. E aí, nesse movimento de modificação íntima, efetiva do espírito, encarnado ou desencarnado, ele quebra as ligações com a espiritualidade inferior e passa, então, a ser atendido, auxiliado e amparado pela espiritualidade benfeitora. Simples assim. Profundo assim. Não é superficial essa modificação. Quando falamos de vontade, é a vontade férrea do espírito, íntima, profunda e consistente. A superficial fica longe de prover essas modificações. E aqui, aí mais uma vez, né, ainda é um comentário dessa questão 550, né, quando você coloca-se por amor dos gozos materiais, né, na dependência dos espíritos impuros, você faz, então, tacitamente. Então, é aquilo que eu falei para você, independe de um ritual, de algum sacrifício que envolva sangue ou não, né, de algum pagamento monetário. É tácito, de espírito para espírito. Bom, e aí a gente encerra aqui esse tópico, que é rápido. Eu falei assim, mas foi tão rápido. Parece uma temática que requer tanto mais estudo, é verdade. Vocês vão encontrar uma farta literatura a respeito destas ligações com os planos inferiores. Eu não estou falando de pacto só, destas ligações entre encarnados e desencarnados, ambos vibrando no plano inferior do querer, da vontade, do exercício. Robson Pinheiro, por exemplo, é um médium que eu particularmente gosto muito dos livros dele, que vai trazer muitos livros tratando sobre isso. Ele funciona, a sua literatura, como um poderoso painel jornalístico, em que você vai vendo exatamente o que você não deve fazer. Porque ele traz uma realidade espiritual dura, que Kardec não pôde trazer no século XIX, e que Chico iniciou os primeiros relatos nos idos de 1940, com a publicação dos livros de André Luiz. Chico trouxe algumas faces dos planos espirituais inferiores, mas não podia explorar tudo, porque ele sabia que isso iria continuar. E mesmo Robson Pinheiro não explora tudo, mas ele aprofunda mais esse olhar, que pode parecer chocante para quem não esteja acostumado, ou para quem não conheça com profundidade outras obras, porque nós estamos numa construção. O Espiritismo é uma construção, vejam bem. Aquilo que eu falo para vocês desde o início do nosso estudo, nós precisamos conhecer o Livro dos Espíritos para que a gente possa avançar no pensamento. Nós precisamos conhecer o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o céu e o inferno, para que nós possamos construir, para que nós possamos alçar voo.
continuar estudando mais e mais, tendo conosco uma base firme junto a Jesus e aos bons espíritos, para que nós possamos alargar o pensamento. Aí sim, aí nós podemos alçar voo. É muito difícil quando às vezes você já começa, né, a tomar contato com a literatura espírita, com uma obra já publicada agora recente, que muitas vezes vai falar de obsessão complexa, de uma série de coisas, de parasitas, e você sequer sabe que seja influência espiritual. Então, você precisa da base para que você possa continuar. Talvez esse o principal motivo, esse empenho que eu tenho já há alguns anos, já não sei quantos mais, já perdi a conta, é de estudo do Livro dos Espíritos. Incontáveis turmas já passaram por mim, presencialmente no Centro Espírita, e agora via online, eu faço votos, né, que estas aulas fiquem aí à disposição de quem quiser, de quem se interessar, aulas rápidas, para que possam acessar um pouquinho dessa base. Não que eu seja uma boa orientadora, vamos dizer assim, né, uma boa colega, mas o material é que é formidável. O Livro dos Espíritos é atemporal. Nós precisamos sabê-lo para que a gente possa avançar. Pensar mais alto, mais para baixo, pensar no horizonte, pensar no vertical. É material milenar. Bom, e a gente vai começar agora, então, a nova temática. É a penúltima temática desse capítulo 9, poder oculto, talismãs e feiticeiros. Ainda vindo nessa toada, vamos dizer assim. Né? Então, Kardec pergunta na questão 551. Pode um homem mau, com auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? Não. Deus não o permitiria. Eles tiveram que generalizar. Né? Por que eu digo isso? Faço mais esse preâmbulo aqui, né? Porque se o próximo que você quer fazer o mal sintoniza com o mal, você vai conseguir. É a lei de sintonia. Agora, se o próximo que você quer prejudicar está longe do alcance da inferioridade, porque ele se encontra em um plano vibratório melhor, não quer dizer que ele esteja desencarnado e em outro plano espiritual. Ele pode estar encarnado assim como você está, mas os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas ações estão num padrão vibratório mais elevado que o mal. E aí o mal não consegue atingir. Mas e quando atinge? Porque há alguma brecha. É porque em algum ponto ele está frágil. Ou é frágil. Ou precisa de aprendizado. E por isso é permitido que ele passe por aquele desafio, aquela dificuldade, representado muitas vezes pela influência maléfica que você dirigiu. Enfim, sem a permissão divina nada acontece. Mas sem a nossa permissão, mesmo inconscientemente, também nada acontece. Pensem nisso. Questão 552, pergunta Kardec. Que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar? Algumas pessoas dispõem de grande força magnética, de que podem fazer mau uso, se maus forem seus próprios espíritos, caso em que possível se torna serem secundados por outros espíritos maus. Então, aqui é a principal informação dessa questão. A força magnética. Ela é uma realidade. A força magnética já era estudada muito antes do espiritismo por Mesmer, conhecido como mesmerismo, que dedicou-se, e inclusive Kardec era estudioso antes de ser o codificador da doutrina espírita. Kardec era um estudioso destas aplicações, dessas forças magnéticas, era um estudioso da aplicação do hipnotismo. Ele, por ser um homem positivista, um homem da ciência, professor, educador, escritor de vários livros, gostava de ciências, ele estudava, então, estas que eram matérias que estavam no auge das exposições no século XIX. Então, ele direciona
depois de tomar contato com a fenomenologia espírita, os seus estudos, as suas meditações acerca dos fenômenos espíritas, porque ele mesmo percebe uma ligação profunda entre o espírito e a força magnética. Tanto é aqui que os espíritos deixam muito claro, a força magnética é variável de pessoa para pessoa. Todos nós vibramos, todos nós emitimos, já falamos sobre isso aqui. Através do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, aquilo que efetivamente somos como espíritos, nós exalamos uma vibração, uma força magnética. Essa força magnética que nós possuímos é nossa característica. E alguns têm essa força mais poderosa, outros mais suavizada. Em uns, essa força magnética é agressiva, porque os seus pensamentos são maus. E em outros, essa força magnética é curadora, beneficia, cura, acalma, socorre. O que vai de variar é o direcionamento. A característica da força magnética que você tem é sua. Cada um de nós a possui. Mas o direcionamento que você dá a ela é essencial. Então, aqui Kardec fala que existem espíritos com grande poder de força magnética, mas que fazem mau uso dela, direcionam. Invariavelmente, estes espíritos se fazem seguir de vários outros espíritos. Estes espíritos não são enfeitiçados, mas se deixam levar, se deixam convencer pelas palavras, pelos conceitos, pelas lições, pelas promessas. E justamente porque tudo isso se faz alicerçado por uma força significativa magnética, é fácil enredá-los. Porque estes espíritos sintonizam com estes padrões inferiores. São espíritos pouco amadurecidos espiritualmente, nós podemos dizer assim, no campo moral. Podem ter intelecto avançado muitas vezes, mas moralmente não. Continuam eles, não creias, porém, num pretenso poder mágico, que só existe na imaginação de criaturas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam, como prova da existência desse poder, são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Então, muito daquilo que os espíritos nos falam, né, e através da leitura de André Luiz, nós vamos nos apercebendo. Hoje mesmo eu assisti uma palestra excelente sobre a psiquiatria, né, à luz do espiritismo, palestra apresentada por 5 médicos espíritas, excelente. E em dada altura, o Iandoli Júnior afirmou, né, que tudo aquilo que André Luiz veio nos apresentando nos idos de 37 em diante, com a publicação dos primeiros livros da série de André Luiz, a ciência hoje vem corroborando. Falando dos termos da ciência, nada daquilo que André Luiz foi rejeitado. Tudo que ele apresentou sobre a glândula pineal é hoje que a ciência apresenta. E a ciência materialista que nós estamos falando. Porque a espiritualista já tinha ciência disso tudo através da obra de André Luiz. Então nós vamos percebendo que muitas coisas que parecem mágicas antes, depois vão sendo explicadas pelas novas descobertas dos homens, inclusive no campo da ciência. E não poderia ser diferente também no campo relativo à espiritualidade, porque nós vamos descobrindo e descortinando novas informações, novos esclarecimentos acerca da vida nos planos espirituais. É claro que os planos espirituais são muito mais do que os livros nos apresentam, né? Isso a gente já pode fazer uma pálida ideia, até mesmo porque nós acessamos melhor hoje zonas intermédias, zonas que, vamos dizer assim, espirituais, que basicamente são aquelas com as quais nos afinizamos, o geral da humanidade. Então, nós vamos aí, um umbral superior, uma outra informação de um plano mais elevado, parou por aí. Ou seja, nós conhecemos muito pouco.
mesmo da espiritualidade inferior, nós ainda conhecemos pouco. O próprio Chico dizia que André Luiz havia lhe informado que ele não pôde trazer todas as informações que ele havia colhido das zonas inferiores, porque os benfeitores haviam dito para ele que não era o momento. Ele deveria se abster de trazer muitos detalhes, ele poderia trazer a noção para que se avivasse a responsabilidade do ser encarnado, não mais que isso. Aí nós vamos passando agora para outra literatura espírita, tal como a do Robson Pinheiro e outros autores, que vai apresentar, digamos assim, informações um pouco mais pesadas. Mas também não é tudo. Tenho absoluta certeza disso. Nós não podemos acessar ainda tudo. A nossa capacidade intelectual e moral não é o suficiente. Até mesmo porque muitas informações seriam por nós interpretadas como sobrenaturais, quando, na verdade, nós é que ainda não temos o acesso às leis que explicariam tal e qual fenomenologia, tal e qual circunstância ou característica que está sendo descrita. Então, é isso que os espíritos estão dizendo aqui. Que, muitas vezes, o homem pensa que algo é mágico e sobrenatural simplesmente porque ele ainda não tem acesso às explicações que a própria ciência vai trazer com o passar do tempo acerca dos fenômenos. Vamos continuar. Aliás, não vamos, porque já deu a nossa hora. Vamos parar aqui nessa questão 552. Amanhã a gente volta a partir da questão 553, ainda dentro dessa temática, poder oculto, talismãs e feiticeiros. Eu agradeço a presença da Denise, do Valdeci, do Carlos, da Sandra, minha querida. Que bom ter você aqui hoje à noite com a gente. E agradeço também todos aqueles que nos acompanham nos horários possíveis. Aguardo vocês na terça-feira que vem para mais uma semana dos nossos estudos rápidos, às 7 horas da noite. Até lá.